Salve, salve, rapaziada. E aí, tudo certinho? Eu espero que 100%. E rapaziada, antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar que agora eu tô postando um roteiro da semana lá na comunidade do canal. A gente vai ter vídeo toda segunda, quarta e sexta, ou no horário de meio-dia, ou às 8. Aí no domingão eu trago o roteiro da semana pra vocês ficarem por dentro do que eu vou postar durante a semana e qual vai ser o dia. Show? Bora pro vídeo, rapaziada. Rapaziada, qual é o estilo de gameplay de vocês? Quais os jogos vocês gostam de jogar? Vocês jogam mais os jogos online ou os jogos offline? Que nem jogo de história, Red Dead, The Last of Us, Mafia, ou os online, R6, GTA Online, um BF6, The Crew, Forza. Qual é o estilo de vocês? Eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu sou meio que universal. Eu hoje tô no GTA, amanhã eu tô no RPG, do RPG eu voltei pro R6. Porque o R6 ele não sai de mim, né? Ele é basicamente parte da minha trajetória no mundo dos games. Que nem essa semana, eu na segunda tava jogando um pouco do American Truck, aí fui, na terça-feira tava no GTA, entrei pra aproveitar as promoções e agora eu tava jogando o R6 de novo. Mas também eu tô jogando o Humanity, então eu diferencio muito, eu diversifico muito a minha semana de gameplay, né? Só que, mano, na terça-feira eu enjoei, cara. Eu não tava afim de jogar GTA, não tô afim de jogar um American Truck, eu queria jogar um jogo de história. Um jogo que eu tô doido pra jogar é o Ghost of Tsushima. Eu ainda não joguei aquele jogo, cara. Tava no Xbox, né? E eu cheguei aqui, o jogo ainda tá meio salgadinho, né? Ainda não comprei, mas tô doido pra jogar ele. Cara, eu ainda não tenho um jogo na biblioteca de história. Eu ainda não tenho um Red Dead, mas do Red Dead eu já joguei. Mafia eu comprei o Definitive Edition, né? Aquele primeiro, mas ele eu também já zerei 2 vezes, uma na versão original, né? E essa remaster no Xbox, e por sinal, cara, esse foi o motivo de eu ter me decepcionado um pouco com a trilogia, cara, porque o remaster dele foi feito pela Rockstar e a Hangar, né? Hangar Studios. Então, quando eles anunciaram que ia ter um remaster da trilogia, eu, vai ser nesse patamar aqui, né? Vai ser com esses gráficos tudo bonitinho. Quando chegou, foi esse cartoon que foi, né? Aí eu fui olhar os jogos pra comprar. Eu falei, cara, vou dar uma olhada aqui na loja, vamos ver se tem alguma promoção. Cara, eu me dei um tempo ali de 1-2 minutos, eu não consegui pensar em muitos jogos. Pensei, Red Dead, mas Red Dead eu já joguei. The Last of Us, tô doido pra jogar um The Last of Us. Botei na lista de desejos, tanto parte 1, parte 2. O parte 1 eu já joguei, o parte 2 eu ainda não joguei. Mafia eu já joguei o primeiro, o segundo, o terceiro, só não joguei o novo. O novo eu já tô me preparando pra jogar também, pra comprar, né? E cara, me deu um branco na mente, porque eu pensei Ghost of Tsushima, ele já tá aqui também na minha lista. Mas foram pouquíssimos que eu consegui lembrar de cabeça. Eu tive que ir pro YouTube e pesquisar jogos bons de gameplay. E cara, tá difícil de encontrar, tá? Tá difícil de encontrar, porque um que eu vi, que eu lembrei que eu já joguei lá no Xbox, quando eu mostrei minha biblioteca lá do Xbox, ele tá lá, é o Avatar. Cara, qual é a graça, qual é a beleza do Avatar? É o mundo Pandora. Agora, se tu chegar pra mim e perguntar, Gustavo, e a história e a campanha? Cara, eu falo pra tu totalmente esquecível. Eu não me lembro como é que é a história, pelo contrário, eu me lembro que eu joguei por um tempo ele até chegar nas planícies. Cara, eu cheguei nas planícies e eu andei com o cavalo por um tempo. Fiquei, cara, papo de quase 1 hora andando com o cavalo pra explorar o mapa, que é o que o jogo te convida a explorar o mapa, porque o mapa é lindo. Agora, se for pela história, meu, quitei, mas eu voltei e zerei a história, tá? Porque, cara, aquele jogo, ele é muito bonito. Tu joga, tu entra em Pandora, você pode explorar Pandora. A mecânica de você ter um Ikran, cara, é maravilhoso. Você ir subir as montanhas Aleluia, não é a Montanhas Aleluia? Acho que é o nome delas. Sobe aquelas montanhas, pega o seu Ikran, cria uma conexão com o Ikran e você pode voar por Pandora inteira. Até chegar na parte da planície, você tem que explorar um pouco mais da planície pra você conseguir usar o Ikran lá. E a mecânica do cavalo, que você não tem um cavalo seu. O cavalo é de Pandora, mas o cavalo tá ali pra te servir. Ele te leva de ponto A ao ponto B, faz o que você quiser, mas ele não é seu. Isso é muito bom, cara. Isso é muito interessante, acho que combinou bem com o jogo. Eu não sei se isso foi uma mecânica que a Ubisoft implementou no jogo ou se é do próprio Avatar. Se eu não me engano, tem uma parte que eles falam disso, não falam que o Ikran você cria uma conexão, já o cavalo não. Nisso que eu pensei sobre o Avatar, eu comecei a pensar comigo mesmo. Cara, tá muito complicado ter jogo bom de história hoje em dia, né, cara? Parece que as empresas estão tudo indo pro online, ou estão fazendo os dois em um jogo, que nem foi o caso do GTA Online, mas o GTA Online é um negócio à parte, né, cara? Foi um jogo lindo, foi um jogo de história magnífica que te prende ao começo ao fim, e teve um online que nem a Rockstar esperava ser esse baque foi, né? Vendo isso, parece que as empresas querem ter um GTA pra si. Cara, e quando elas fazem isso, ou duas ou uma, ou elas acertam lindamente, ou elas erram grandiosamente, que é o exemplo Watch Dogs, a franquia Watch Dogs. Quem aqui já jogou um online de Watch Dogs? Quem já viu como é que funciona um online de
de Watch Dogs. Cara, aquele jogo não era pra ter um online. Pelo menos, não daquele jeito. Daquele jeito que colocaram é ridículo. Você tem uma missãozinha boba pra fazer no mundo online e acabou. Tu não tem um online. Você não tem que nem no GTA que você tem carros só do online, que você tem as missões que é uma vasta missão só do online, tem heists, etc. Cara, o Watch Dogs, ele é um jogo muito mal explorado. É um jogo muito mal explorado. Eu te falo que ele é a mesma coisa que o Red Dead, tinha um baita de um potencial, só que foi desperdiçado por não saber explorar aquele jogo. A Ubisoft não soube explorar o jogo. Pensa um Watch Dogs onde você tem heists, que você vai roubar um banco, um cassino, dar um ataque, tudo fazendo hacker, sem utilizar armas, que nem o GTA. O GTA ele é muito da força bruta. Você invade o cassino na ofensiva, explodindo parede, você sai catando carro, dá coronhada nos outros, desvive alguém, etc. Cara, o Watch Dogs podia ser o oposto disso. Em vez de você usar força bruta, você vai usar sua inteligência e vai hackear o negócio e vai fazer tudo na furtiva, na surdina, na trapaça. Cara, eu tenho mil ideias pro Watch Dogs. Pena que nada foi botado em prática pela Ubisoft, né? E por que o Watch Dogs é um belo exemplo disso? Porque, cara, o primeiro eu joguei, eu adorei o jogo. O jogo pra mim foi lindo. Ele é mais focado pra ser uma narrativa mais séria, né? Ele é mais focado, ele é mais centrado. O 2, ele é mais brincalhão, mas eu adorei também, cara, o Marcos ser aquele jeito que ele é, palavrudo, brincalhão, é doido da cabeça. Cara, a trilha sonora do jogo é maravilhosa. O Watch Dogs, a franquia Watch Dogs, o primeiro e o 2 é incrível. Agora, chegou no Legion, cara, eu não sei o que aconteceu com a Ubisoft. Parece que não tinha mais ninguém pra trabalhar no jogo, mas eles tinham que lançar alguma coisa. Pegaram um novato que acabou de entrar na empresa e falaram, toma aqui, cara, pega aqui, vai trabalhando no novo Watch Dogs. Pode criar você mesmo o jogo, tudo. Cria tudo você aí, o roteiro, faz tudo aí. Deve ter sido isso, cara, que eu não consigo pensar o que aconteceu com a Ubisoft nesse jogo. O jogo lançou todo quebrado, caro pra raio, com a história que eu não lembro de basicamente nada. Eu peguei e zerei o jogo, mas eu não lembro de basicamente nada. Cara, você não se prende a nenhum personagem justamente porque você pode jogar com qualquer personagem que você encontre. Cara, eu achei aquele personagem que parece o 007, que ele tem um carro de agente secreto e tudo mais, tem um trajezinho bonito, papai, eu falei, vou ficar com esse personagem aqui. Mas sem graça. As falas tinha hora que buga, você vê que tu já viu aquele personagem com aquela mesma voz, só que tá com autotune. Cara, é sem graça o jogo, é sem sal, é sem tempero o jogo, é sem. Se eu não me engano, quando ele lançou nos 2 ou 3 primeiros dias, tava tendo muito problema de queda. Se eu não me engano, também ele lançou sem o português, ou foi porque eles lançaram o português fora do jogo, né? Você tinha que baixar um pack, o pessoal não tava conseguindo jogar com o português. Cara, foi um desastre aquele lançamento. Agora o Mafia, cara, o Mafia 1 eu joguei, lindo, maravilhoso. Mesmo quando eu joguei, não tinha, se eu não me engano, a tradução, ou tinha, não me lembro agora quando eu joguei no 360, se eu não me engano, não tinha a tradução. Eu achei o jogo maravilhoso. Joguei o 2, cara, incrível, bom demais. O 3 eu joguei e zerei também. O que mais me chamou a atenção no 3? O 3, quando ele lançou, tava muito naquela época de lançar jogo com gráficos realistas, na pegada mais realista. Então, o que eu fiquei de mais chocado com o 3 foi o gráfico. Cara, aqueles carros totalmente lindo, com a temática dos anos 80. É 80 ou é 90? Cara de máfia, né? Aqueles carros com motor V8. Não tinha customização quando eu joguei. Um pouco mais pra frente eles colocaram a customização do carro. Eu voltei pra jogar só por causa disso. Não foi nem pelas corridas que colocaram, foi pela customização de carro. Cara, magnífico. Agora, a história, ela não é muito memorável. Eu não lembro de tudo da história. Eu me lembro de poucas coisas da história. Eu lembro o nome do personagem, Lincoln, mas eu não me conectei com ele como eu me conectei com o Red Dead. Cara, eu me conectei com o Arthur de um jeito que, meu irmão, o jogo te prende do começo ao fim. Show. Mas você se prende ao personagem, você se importa com o que tá acontecendo com o personagem. Cara, quando você vê o Arthur tossindo não parar, tu já vê, pô, tem alguma coisa de errado. Na hora que ele para, você tá dando um comando pra ele pra frente, ele para, bota a mão no joelho e começa a sair sangue, meu irmão, aquilo ali tu já ficou preocupado com o quê? Com o Arthur. Não é que você tá curioso pra ver o que vai acontecer, não, você tá preocupado com o Arthur. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. E eu, quando joguei o Red Dead, foi que nem um comentário de um inscrito que eu recebi no canal, que ele jogou o God of War Ragnarok antes de ver tudo no YouTube, né? Antes de ver alguma coisa no YouTube. Cara, então a sensação que ele teve foi totalmente única. Ele não viu nada no YouTube, então ele não tinha a noção do que ele ia ver. Eu também não tinha noção nenhuma do que eu ia ver no Red Dead. Pelo contrário, a minha expectativa quando eu entrei no Red Dead tava muito baixa. Pô, um jogo de faroeste, que eu vou andar de cavalinho pra lá e pra cá, o meu pensamento seria que aquilo ali seria um simulador de cavalo, tá? Desculpa aí. Mas quando eu comecei a jogar o jogo, eu já me surpreendi com o jogo. E eu não troquei de cavalo do começo ao fim. Eu não sei porquê, mas eu não troquei de cavalo. Eu não sei se eu pensei que não podia. A realidade acho que foi que eu peguei um cavalo de solto, aquele silvestre, né? O Mustang silvestre, os selvagens, e eu não consegui botar a sela nele. Mesmo tendo aquele tutorial no começo do jogo, quando você pega aquele cavalo grandão,
pretão, que eu vou chamar de pretão, eu não prestei atenção naquilo. Então eu não troquei de cavalo, eu fiquei com o primeiro cavalo que a gente pega na missão da neve, lá que a gente rouba ele do estábulo, até o final. Cara, quando o cavalo morreu na missão, eu fiquei doido. Eu já queria chorar ali, mas um pouquinho mais pra frente, 2, 3 minutos, o Arthur morreu também. Aí eu chorei. Parecia uma garotinha. Sério mesmo. E isso até hoje não aconteceu com nenhum outro jogo. Outro jogo também que eu gosto muito, Dying Light. E a história do primeiro Dying Light, top. A do segundo, mais ou menos. A terceira, caiu a história. Só que pelo menos o Dying Light, ele não é focado em online. Na verdade, ele tem um online ao mesmo tempo que ele não tem. Dying Light, ele tem online, só falar que tem. A proposta dele não é tu jogar online. A proposta dele é tu entrar no jogo e se divertir, se sentir dentro do jogo. Essa é a proposta dele. Como também a gente tem alguns jogos que se transformam no online, cara. Te dar um belo exemplo. O Humanity Z, que eu tô jogando muito agora com um amigo. Eu comprei, que nem eu disse em algum vídeo passado, foi um dos primeiros jogos que eu comprei quando eu cheguei no PC. Umas 2, 3 semanas que eu tava no PC, eu comprei o Humanity Z. Cara, eu joguei ele por 6 horas e não voltei pro jogo. Não porque o jogo não me prendeu, foi porque eu não gostei de jogar sozinho. Então eu preferi esperar com um dos meus amigos comprar o jogo. E eu falei, rapaziada, compra o jogo pra eu jogar, que eu, pô, tô doido pra jogar esse jogo aqui, mas sozinho não dá. Dito e feito, cara, meu amigo comprou recentemente, há 2 semanas atrás, o Humanity Z, que tá na promoção, tava ou ainda tá, acho que ainda tá lá na Eneba, e a gente tá jogando, cara, a gente já passou de 30 horas, entendeu? O jogo parece que ele muda completamente a tua imersão, a tua experiência com o jogo, jogando co-op. Mesma coisa, The Forest. Cara, o The Forest foi a mesma coisa. O The Forest eu comprei já junto com meus amigos, assim, que a gente chegou aqui, pagamos a preço cheio. Cara, a gente fez de tudo. A gente rodou as cavernas, pegou katana, pegou arma, matou todos os mutantes, zeramos a história, construímos umas 3, 4 bases. Cara, fizemos de tudo que tinha. E depois de uns 3, 4 meses eu voltei pro jogo, só que solo. Eu não fiquei no jogo. Não sei se é porque eu sou meio cagão, não gosto de jogar jogo assim sozinho. Mesma coisa Resident Evil. Cara, eu não consigo jogar Resident Evil. Não sei porquê. Eu gosto de ver o pessoal jogando, mas eu não consigo jogar. Não sei. Se algum de vocês também é assim, deixa aí nos comentários que eu quero saber se eu sou o único nesse mundo gamer que tem esse problema. Aí eu peguei pra jogar o The Flawless de novo solo e eu não consegui ficar no jogo. Não tô te falando que não dá pra jogar esses jogos solos. Dá, mas o jogo se transforma. Entendeu? Ele é de um jeito solo e de um jeito online. Só que é o mesmo jogo. Parece que quando o desenvolvedor faz o jogo, ele já faz pensando pra você jogar online. Entende? E tá tudo certo. Então, já falando do co-op, sim, eu acho o co-op muito importante no mundo dos games, quando feito corretamente. O problema é quando as empresas fazem o que algumas gostam, tipo um EA da vida, ou até mesmo a Ubisoft. Lembra daquele escândalo que teve com a Ubisoft no The Crew 1? Que ela fechou o online do The Crew 1, um jogo que é justo somente online. Quem não tinha o jogo instalado, ela foi e retirou da biblioteca da pessoa que já tinha pagado pelo jogo. Cara, que absurdo. Mas que absurdo. Ela foi processada, ela perdeu o processo e hoje em dia ela já tá fazendo um modo offline pro The Crew 2 pra quando ela fechar o servidor, você pelo menos poder jogar offline. Pelo menos, né? A empresa vai e faz um jogo totalmente online e quando ela enjoar do jogo, vê que não tá dando mais aquele resultado que ela esperava ou parou de dar lucro, ela simplesmente para e fecha o jogo. E você fica aí com seu prejuízo. Quer ver um belo exemplo? O Esquadrão Suicide. Eu não sei nem se ele tá ativo ainda. Cara, mas eu lembro quando esse jogo lançou. Ele lançou te prometendo rios e rios. E no primeiro mês, bem dizer, o jogo já tava morto. Eu já não gosto muito dessa temática. Eu não gosto de jogo de super-herói. Eu não gosto de filme de super-herói. É uma coisa que não me chama, sabe? E cara, esse jogo hoje em dia ele tá fracassado. Ele não tem jeito jogando. Se eu entrar aqui pra ver quantas pessoas estão jogando agora no momento, acho que vai bater no máximo umas 50 pessoas no mundo todo. Outro exemplo também saindo dessa área é o Battlefield 2042. Eu não comprei esse jogo, tá? Mas ele tava naquela assinatura da EA, sabe? Que tá no Game Pass. E cara, uns 7 ou 1 ano depois, ele entrou na assinatura. E eu e uns amigos meus instalamos o jogo, mesmo sabendo de todas as críticas, etc. Falei, cara, vamos entrar pra ver, já que a gente adorou o BF5, talvez a gente goste, né? Cara, a gente não conseguia jogar. Porque não achava a sessão, não tinha quase ninguém jogando o jogo. Então, ou eles botavam bot e os bots ficavam espalhados pelo mapa, ou tu entrava com 1 ou 2 cabeças. Acabou, e o resto era tudo bot. Então era muito complicado. E quando tu ia ver quem tava jogando Battlefield, cara, o BF5 tava lotado, as sessões tava muito maneiro. Tu entrava pra jogar naquele mapa do... Pô, não vou saber o nome, cara. É o mapa da base. Cara, aquilo lá lotado, cheio de sniper, tanque, carro, doideira pra lá e pra cá, gente te pegando na baioneta. Cara, é muito doido. E tu ia ver o 2042, que foi o jogo mais recente, tava com o quê? Nem 30% do pessoal que tava no BF5. Acho que não chegava nem a 10. Era ridículo o número de jogador que tava jogando o jogo na hora. Aí o jogo lança todo bugado, com as texturas toda bugada,
o online quebrado, não deu certo. Aí eu fico pensando comigo, cara, será que as empresas perderam a mão de fazer história? Ou será que elas estão tão focadas em ter um jogo online bom e estão esquecendo de fazer história boa, memorável? Porque, cara, eu queria muito chegar pra você e falar que, cara, tem sim jogo que conseguiu fazer os dois e dar certo, mas eu não consigo lembrar agora no momento. Se você lembra, deixa aí nos comentários, por favor, que eu quero saber a sua opinião. Mas um jogo que talvez poderia ser isso que eu já falei algumas vezes seria o Red Dead, cara. O jogo lindo, bonito, grandioso. Tu pega pra jogar online, o modo história, pô, perfeito, não tenho o que falar do modo história. Agora tu pega pra jogar online, pra quem tá chegando agora no online, vai se divertir pra caramba, vai ficar ali de 3 a 4 meses tranquilaço, se entretendo com o jogo. Você tem a colecionador, você tem algumas missões do Telegrama também, que é muito interessante pra você fazer, e você vai conseguir se prender por um bom tempo. Você tem animais raros, os animais lendários, exclusivos do online também, que são muito bonitos, cara. Os crocodilos que tem são 2 variantes, são simplesmente lindos, que só tem no online. Só que o jogo atualmente está abandonado. Se ele não tivesse abandonado, ele estivesse ativo, que nem o GTA Online, ele seria um ótimo exemplo, perfeito exemplo do que eu tô falando aqui agora. Um jogo que a empresa tentou colocar os dois, o online e o modo história, e funcionou perfeitamente os dois juntos, que nem foi o caso de GTA. Os dois funcionam perfeitamente juntos, né? Os dois se casam. Um complementa o outro. O jogo já é perfeito solo, somente no modo offline. Agora, como que ele tem um online bom e ativo, cara, o jogo é perfeito, magnífico. Tanto que me prendeu por uns 4, 5 anos fácil. Eu ainda jogo o jogo, entende? O Red Dead não. O Red Dead eu peguei e joguei 2 vezes o modo história, zerei 2 vezes. O online eu só fiquei de 4 a 7 meses. Enjoei do jogo porque não tem mais conteúdo, então quitei do jogo. Mas e vocês, rapaziada? Vocês estão jogando o quê? Mais jogos offline ou jogos online? Eu atualmente estou mais no online. Justamente por eu não ter jogo bom de história. Então, muitas das vezes que você me vê jogando um R6, que nem eu tenho muitas horas de R6, muitas horas de R6. Por quê? Porque quando eu tava enjoado de GTA, eu ia pra R6. Quando eu tava enjoado de jogar algum jogo de simulação, eu ia pra R6 ou GTA. Se eu tô enjoado do GTA e não tô querendo jogar outro jogo, muito provavelmente eu ia pra R6, porque meus amigos também estão enjoados ou queriam jogar o R6 e eu vou jogar o R6. Mesma coisa atualmente. Quando a gente tá jogando agora o Humanity Z, a gente enjoado do Humanity Z, provavelmente a gente vai voltar pro R6. Não porque o R6 ele é um jogo lindo, maravilhoso, que te prende do começo ao fim. Não, porque ele é uma ótima válvula de escape, na minha opinião. Ele é um jogo top. É um jogo maravilhoso. Só que ele é uma ótima válvula de escape. Se você não tem nada pra jogar e você tem ele instalado e você tem alguns amigos pra jogar, cara, certeza que tu vai pro R6. Se você gosta de FPS, obviamente, tá? E se você tem alguns amigos, porque pra jogar solo ali, tu só vai passar raiva. Eu já passo raiva jogando com um amigo, quem dirá solo. Agora, dito isso tudo, a pergunta do vídeo, né? Qual que vale mais a pena, co-op ou jogo offline? Depende, é a mesma coisa lá do vídeo que eu falei de assinatura, vai de gosto. Tem jogo que é muito importante ter um co-op, ele tem que ter um co-op, que seria o jogo de sobrevivência. Cara, jogo de sobrevivência, na minha opinião, ele tem que ter um co-op obrigatoriamente. Você sobreviver sozinho é uma coisa, você sobreviver em duo é completamente diferente, que nem eu dei o exemplo ali do Humanity Z e do The Flores. Tem jogo que às vezes não precisa de co-op, que nem Dying Light pra mim não tem por que ter um online, sabe? Não tem um porquê. Jogo de corrida, ele tem que ter. Futebol, ele tem que ter. FPS, ele tem que ter. Eu não vejo um mundo onde lançam um jogo de carro atualmente, tipo um Need for Speed, e ele não tem um online. Te dou um exemplo agora que eu acabei de falar, que eu lembrei. Need for Speed. Cara, se o online do Need for Speed fosse um pouquinho melhor, ter um pouquinho mais de conteúdo, um pouquinho mais de atenção, certeza que a franquia estaria muito mais ativa, talvez até que nem um Forza da vida, tá? Te garanto. Por que não tá, Gustavo? Porque não tem um co-op, não tem uma atenção no co-op. Cara, o Need for Speed Heat, cara, ele me prendeu demais. Eu joguei aquele jogo por muitas e muitas horas, até eu conseguir comprar os veículos que eu queria, até eu modificar os veículos que eu queria, você poder mexer no som, deixar o som mais agudo, mais grosso, mais encorpado. Aquilo ali pra mim foi uma baita de um acerto. Foi um baita de um acerto maravilhoso. Agora, se ele tivesse um online só um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de função, com um pouquinho mais de atenção, com um pouquinho mais de novidade, ou talvez até alguma coisa que você só ia conseguir fazer no online, cara, certeza que ele estaria bem mais ativo hoje em dia. Talvez até, que nem eu disse, competindo com o Forza Horizon, que é um arcade da Xbox. E qual que seria o diferencial do Need for Speed? Que o Need for Speed ele tem nas duas plataformas, Xbox, PC e PlayStation. Hoje em dia o Forza também tem na PlayStation, né? Mas o Need for Speed teria chegado bem antes.
né? Mas é isso, rapaziada. E aí, vocês gostaram do vídeo? Se gostou, mano, considere se inscrever, deixa um comentário aí, deixa o like, dá uma forcinha pro canal, agora que eu tô começando com conteúdo aqui no YouTube. Mas é isso, rapaziada. Queria muito saber a opinião de vocês, e eu vou indo nessa. Fique com Deus. Valeu, rapaziada. Até a próxima.